O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes últimos dias do tempo da Páscoa, celebramos duas grandes solenidades com as quais coroamos o longo caminho que estamos percorrendo, o caminho da Páscoa, o caminho do período litúrgico da Páscoa. São elas a Ascensão do Senhor, que estamos celebrando, e no próximo domingo, Pentecostes, recordando o derramamento do Espírito sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo. Estamos fazendo um percurso, e durante o percurso litúrgico da Páscoa, nós contemplamos a ressurreição de Jesus, o triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. Esse percurso que nós estamos fazendo é uma oportunidade que a comunidade cristã tem para reavivar a sua fé, e reavivando a fé no Cristo ressuscitado, ela renova o seu compromisso missionário. Nós fomos iluminados pela luz de Cristo. O Círio Pascal é o sinal que está acompanhando a comunidade durante o período da Páscoa. A luz do Círio Pascal sinaliza que Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. A vela do nosso batismo foi acesa no Círio Pascal para que os cristãos possam levar esta luz, que é o Cristo Jesus, a todos os povos. A fé, durante o período pascal, através da liturgia, ela é reavivada, e reavivada a fé dos cristãos, renovamos o nosso compromisso de levar a luz de Cristo a todos os povos. Durante os 3 primeiros domingos da Páscoa, nós pedimos esta graça ao Senhor, a graça do reavivamento da nossa fé. Vimos a dificuldade dos primeiros discípulos para crer no Senhor ressuscitado. A dificuldade dos primeiros se perpetua em nós. Nós também temos dificuldade de crer em Jesus ressuscitado. Nós não temos dificuldade de dizer que cremos no Cristo ressuscitado. Temos dificuldade de viver a fé no Cristo ressuscitado. É necessário que nós nos aproximemos da luz que é o Cristo Jesus, para que a luz do Cristo que está vivo ressuscitado possa reacender a nossa fé. Durante os 3 primeiros domingos, pedimos ao Senhor essa graça, que a nossa fé fosse reavivada, e que nós, reavivados pela chama do Cristo que está vivo entre nós,
pudéssemos cumprir a nossa missão. No quarto domingo, o domingo do Bom Pastor, nós vivemos a experiência do cuidado de Deus. Jesus é o bom pastor porque deu a vida pelas suas ovelhas. E o pastoreio de Cristo, ele se perpetua pela face da terra. Jesus continua nos pastoreando. Nós somos ovelhas cujo pastor está presente. O nosso pastor não é um mercenário que vê o lobo e abandona o rebanho. Jesus é o bom pastor que dá a vida em defesa da ovelha. E o Cristo bom pastor nos apacenta. Nós somos apacentados por Cristo. Ele está conosco. O nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Isso significa que o bom pastor, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não se esquece de nós. Nenhum de nós está oculto aos olhos de Deus. Não somos anônimos. Jesus nos conhece pelo nome. O pastor conhece as suas ovelhas. No quinto domingo, Jesus colocou em nossas mãos o mandamento do amor. A nossa fé é reavivada nos 3 primeiros domingos. No quarto domingo, reconhecemos que somos ovelhas do rebanho de Cristo e Cristo nos apacenta. E no quinto domingo, Jesus coloca em nossas mãos o seu testamento. Nós seremos verdadeiras ovelhas. Somos autênticos cristãos quando vivemos o mandamento do amor. O que nos identifica como discípulos de Cristo é a prática do amor. Os outros adereços que nós usamos, os sinais da nossa fé, tudo isso é um sinal externo da fé que nós trazemos no coração, mas sobretudo somos identificados como cristãos pela prática do amor. No sexto domingo, nós ouvimos de Jesus que devemos guardar no coração a sua palavra. E Jesus anunciava a sua paz. E foi sobre a paz que nós meditamos. Nós meditamos que a paz comunicada por Jesus não significa que nós não passaremos pelas tribulações. Guardar a palavra no coração é trazer no coração o próprio Deus, e tendo no coração a palavra de Deus, tendo conosco o próprio Deus, nós passamos pelas tribulações próprias da vida. Pelo fato de ser cristão, eu não estou imune, isento às tribulações, mas como carrego no coração a palavra de Deus, trago comigo o próprio Deus, tenho no coração as suas palavras, atravesso em paz as tribulações, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus que nos assegura que Ele está conosco, me faz viver em paz, mesmo na tribulação. E hoje, celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor, recordamos a nossa missão. Jesus volta para o Pai, sinalizando que a sua vida, que fora colocada a serviço do reino de Deus, para que a vontade do Pai acontecesse, para que as almas fossem salvas, a vida de Cristo é uma vida glorificada. A ascensão de Jesus aos céus é o seu retorno ao Pai, manifestando que Ele entregou a sua vida e porque entregou a sua vida está sendo glorificado. O primeiro ensinamento da solenidade da Ascensão do Senhor é que nós não devemos ter medo da cruz, porque Jesus, o Cristo que é glorificado, que ascendeu aos céus voltando para o Pai, indica que a cruz é um caminho de glorificação. Abraçar a cruz como Cristo abraçou, servir como Cristo serviu, é trilhar o caminho que nos possibilitará um dia entrar no céu em corpo e alma, como Cristo está entrando. Por que Cristo entrou no céu em corpo e alma? Para que nós também um dia pudéssemos percorrer o mesmo caminho. Poderia usar uma metáfora. Eu me recordo agora do meu avô.
Meu avô trabalhou no Departamento de Estradas e Rodovias do Estado de São Paulo. O que ele fazia? Abria as estradas. E ele contava que eles iam com o facão abrindo as estradas para que depois a equipe pudesse pavimentar. É o que Jesus está fazendo. Jesus está abrindo a estrada que fora fechada pelo pecado do homem, para que aberta a estrada, pavimentada a estrada, nós possamos, percorrendo o mesmo caminho que Cristo percorreu, mas a estrada já está aberta, nós possamos chegar às alegrias dos céus. Jesus viveu a sua vida, cumpriu a sua missão sobre a face da terra, para que nós pudéssemos percorrer o caminho que foi aberto e pavimentado por Ele. Nós possamos seguir por esse caminho que vai nos possibilitar a mesma experiência de Cristo. Nós poderemos também entrar no céu em corpo e alma. O que precisamos fazer? Seguir os passos de Jesus. Deus nos fez, e a ascensão de Jesus aos céus revela isto. Ele nos fez para a glória. Deus não nos fez para o fracasso. Deus nos fez para brilhar. Você foi feito para brilhar. Brilhar no céu. Nós percorremos o caminho da cruz na certeza que vamos brilhar. Vamos brilhar com Cristo. Nós não queremos o brilho desse mundo. Nós não queremos as luzes, os holofotes dos palcos deste mundo. Nós queremos a luz. Nós queremos o brilho. Nós queremos a glória. Mas a glória do céu. E para chegar à glória do céu é preciso subir do palco da cruz, tomar a cruz e seguir os passos de Jesus. Não tenha medo da cruz. A cruz é o caminho seguro para que nós possamos chegar à mesma glória que Cristo hoje resplandece, a glória de entrar no céu em corpo e alma. Segundo o ensinamento da solenidade da Ascensão do Senhor, Jesus volta para o Pai e revela que nós somos chamados a entrar no céu em corpo e alma, somos chamados à vitória. Deus nos fez para a vitória, para a glória, mas antes de entrar no céu em corpo e alma, nós precisamos cumprir a nossa missão sobre a face da terra. Nós estamos aqui, nós estamos neste mundo. E é neste mundo que Cristo cumpriu a sua missão, a missão de salvar. Nós também precisamos cumprir neste mundo a nossa missão. Há uma advertência no texto da primeira leitura. Os discípulos de Cristo, os apóstolos, estavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Nós não podemos ficar parados olhando para o céu. Observemos que na oração eucarística, daqui a pouco, o Padre vai dizer: corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Corações ao alto, mas os nossos pés estão no chão. Porque é aqui que nós precisamos cumprir a nossa missão. E a pergunta que a palavra de Deus, a solenidade nos faz, é sobre a nossa missão. Nós não estamos aqui como fruto do acaso. Nós temos uma missão. A vida, ela é breve. Esta vida terrena é passageira. Nós somos peregrinos. Mas enquanto vivemos neste mundo, nós somos chamados a cumprir a nossa missão. E a pergunta que a palavra de Deus nos faz: estamos nós cumprindo a nossa missão? Estamos cooperando com Deus? São Paulo disse, pregando aos atenienses no Areópago, que Deus não precisa das mãos humanas, mas Deus que não precisa das mãos humanas, que não depende do homem. Deus nos chama a participar, a colaborar da sua missão, porque Deus quer comunicar a nós a sua glória. Deus quer comunicar a nós a sua glória. Deus não precisa de mão de obra barata. Deus pode fazer todas as coisas sozinho, mas Deus quer a nossa participação, porque participando na obra de Deus, nos realizamos. Ontem
eu ouvi um comentário bonito. Conversava com uma pessoa sobre o encontro de casais que a nossa paróquia promoveu. E a pessoa me dizia: padre, é muito bom fazer o encontro, é maravilhoso, momento muito profundo, mas a realização é muito maior quando nós servimos. É assim que nós nos realizamos, servindo, colocando a nossa vida a serviço de Cristo, colocando a nossa vida a serviço dos irmãos. E também, irmãos e irmãs, quando que nós crescemos na fé e vamos aprofundando a nossa vida espiritual? Quando nós passamos a servir. Pode perguntar, pergunta para quem está servindo, se essa pessoa não cresceu na fé quando ela começou a servir. É quando nós começamos a servir que nós começamos a crescer muito mais na fé. Nós vamos aprofundando a nossa fé. Mas enquanto nós ficamos só olhando para o céu, e nós brincamos entre nós, só engordando espiritualmente, é preciso também gastar um pouco de energia. Às vezes nós queremos só engordar espiritualmente, só receber, e não oferecemos nada. É muito bom chegar e encontrar a igreja limpa, o banco limpo, as velas apagadas, a toalha passada. É muito bom receber a comunhão que foi colocada dentro da âmbula por alguém que está servindo. Nós nos acostumamos a ser servido e não queremos servir. Isso está muito presente entre nós. Nós achamos tudo bonito, mas se esquecemos que para que tudo aquilo acontecesse, alguém se colocou à disposição a serviço. O que você está fazendo para que o reino de Deus aconteça? Para que o Evangelho de Cristo continue sendo anunciado, para que a luz de Cristo continue brilhando. O que nós estamos fazendo para cooperar com a igreja na sua missão de levar o Evangelho de Cristo? Cristão, católico, não foi feito para esquentar o banco da igreja. Essa não é a preocupação da igreja. É muito bom encontrar a igreja repleta, mas é muito melhor encontrar cristãos que se comprometem com o Evangelho de Cristo, que enchem as igrejas, mas também se comprometem em elevar o Evangelho de Cristo, em cooperar com a igreja na sua missão. O que nós estamos fazendo para cumprir a nossa missão? E todos nós somos chamados, todos nós somos convocados, todos nós somos chamados pelo Senhor, que deseja que nós cooperemos para que o seu Evangelho continue chegando a tantos homens e mulheres que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Vamos refletir, irmãos e irmãs, à luz da solenidade da Ascensão do Senhor sobre a nossa missão. Como nós estamos cooperando para que a missão de Cristo aconteça? O caminho nós já conhecemos, é o caminho da cruz, para chegar à glória de Cristo que hoje nós contemplamos. Cristo que entra no céu em corpo e alma. Nós também somos chamados a entrar no céu em corpo e alma. E o caminho é a cruz. Enquanto nós estamos caminhando, é preciso cumprir a nossa missão. É sobre ela que nós devemos refletir. Estamos vivendo a nossa missão. Estamos cooperando para que o Evangelho de Cristo continue sendo pregado, para que o Evangelho de Cristo continue sendo conhecido. Estamos cooperando com a igreja na sua missão. Pensemos e peçamos a Deus, aquele que enviou sobre nós o seu Espírito, Jesus, o Senhor ressuscitado, que Ele renove em nós, desperte em nós o desejo de servi-lo enquanto vivemos sobre a face da terra.